Estamos de volta com o Bom Dia News e agora dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Hoje a gente recebe Eliseu Aguiar, do Partido Social Liberal. Ele já foi vereador por Teresina, deputado federal e agora tenta uma vaga ao Senado. Seja muito bem-vindo e bom dia. Muito obrigado, bom dia, é um prazer estar aqui contigo. Eu já começo essa entrevista perguntando o seguinte: nacionalmente, o PSL defende o nome de Jair Bolsonaro para a presidência. Bolsonaro tem opiniões muito polêmicas, principalmente com relação aos direitos das minorias. O senhor concorda com todas as opiniões do seu candidato à presidência? Olha, o que eu concordo é a filosofia que Bolsonaro está tentando colocar para a nação. Nós não podemos dividir esse país. Nós temos que pensar num país que ele seja igual para todos. E eu acho que essa questão de divisão, ela mais atrapalha do que ajuda. A prova é que nós estamos vivendo dias difíceis, mesmo na sociedade, os valores das famílias sendo perdidos. Eu acho que tem que ser respeitado o individual de cada pessoa. Isso é normal, a Constituição já garante isso, né? Então nós temos que fazer com que a Constituição ela seja cumprida. E no momento que você começa a dividir, você começa a atrapalhar realmente o andamento das coisas. Então eu particularmente acho que o Bolsonaro ele tem sido visto até como uma pessoa que tem um posicionamento forte. Nesse momento, o país necessita realmente de passar por um choque, eu acredito que sim, de transformação. E como é que vai se conhecer o Jair? Vai se conhecer no momento em que ele foi exposto aos debates. E aí a população vai poder entender, de fato, a sua mensagem e fazer a sua avaliação. Só mais uma pergunta com relação ao candidato à presidência. Inclusive nos debates e nas entrevistas ele foge de alguns temas relacionados principalmente à economia e à saúde, afirmando que são os seus ministros que irão responder por essas pastas. Como é que o senhor vê esse posicionamento de um candidato a gestor que não responde ou não sabe como responder? Olha, vamos pegar aqui o último governo que... Nós temos o Temer, tivemos a Dilma e tivemos o Lula. Somente a Dilma errou em não levar o Meirelles, que hoje é candidato a presidente. Então, na realidade, o Lula ele não entende nada de economia, mas teve o prazer e o privilégio de fazer uma escolha de pessoas técnicas que pudessem lhe dar o suporte necessário. Então, não estou dizendo que o Bolsonaro não entenda, mas não é o forte dele. Mas, na realidade, ele tem que escolher pessoas competentes que possam fazer o seu papel. E assim é com todos os gestores. Nem todos sabem o que é educação, mas quem sabe tem que tomar de conta. Qual é a vantagem do Jair? Em ganhando a eleição, ele tem condição de fazer um governo, não vou dizer 100% técnico, mas é o governo que tem condição de levar o maior número de técnicos para ser os seus ministros, até porque o seu partido tem uma coligação com o outro partido. Então não tem o toma lá da cá. E esse toma lá da cá é que tem levado o país a uma condição de dias difíceis que estamos vivendo hoje na economia, na educação, na saúde e em vários setores. Por que o senhor se sente apto a representar o Piauí no Senado? Olha, veja bem, eu fui vereador de Teresina em duas oportunidades. Tive 5.541 votos na primeira, depois tive 6.487. Fui deputado federal nesse intervalo, candidato a deputado federal, tive 31 mil votos, Teresina me abraçou com 21 mil votos. Tive a oportunidade de ser reeleito vereador, renunciar esse mandato para assumir o mandato de deputado federal por 1 ano e 3 meses. E eu queria fazer uma prestação de conta e aí vou responder a sua pergunta. Na realidade, em 1 ano e 3 meses, eu consegui trazer 11 agências da Previdência Social para o estado do Piauí. Entre elas José de Freitas, Canto do Buriti, Miguel Alves, Pedro II e outras. Trouxe uma emenda de 6 milhões de reais para uma avenida, a Avenida Poti, que se tornou uma das avenidas mais bonitas e seguras da nossa cidade, que é a avenida que vai do Poti Velho a Santa Maria da Codipe. Trouxe uma emenda de mais de 20 milhões para realizar um sonho de décadas e de pessoas que representavam, só deputado federal na região tinham 3, que foi uma obra que vai de São Raimundo Nonato a Campo Alegre de Lourdes, que é a BR-020. Foi uma emenda nossa, em 1 ano e 3 meses. Então, eu, em 2010, não fui eleito deputado federal, concorri fora do mandato, fui muito bem votado, fui o 3º deputado federal mais votado em Teresina, tive 57 mil na totalidade de votos, 57.777 votos, mas me frustrei porque eu achei que poderia ser eleito por tudo que eu fiz e por tudo que eu posso fazer por esse estado. Então eu resolvi sair da política, não disputei mais, há 8 anos estou fora, mas vendo a realidade hoje do estado e do país, nesse descrédito com as pessoas, com os políticos principalmente, opa, tem uma chance, vão dizer que vão avaliar as pessoas, então de repente a estrutura, o financeiro
essa questão de ser ex-governador para ser senador, essa questão de ter muito dinheiro para ser senador pode ser rompido. Então eu vim para quebrar paradigmas. E eu acho que a nossa bancada, na sua maioria, nós temos bons parlamentares, mas nós temos muitos parlamentares já cansados, que não conseguem mais render, não tem motivação. Então a renovação ela se faz necessária. E eu me coloco numa condição de poder representar uma renovação boa, de uma pessoa motivada para o trabalho, dedicada, num espaço de 1 ano e 3 meses conseguir fazer muito. Imagine se eu tiver um mandato de 8 anos como senador da República. A gente sabe que o trabalho no Congresso Nacional é difícil, dar visibilidade ao Estado. De que forma o senhor pretende realizar esse trabalho? Bom, primeiro eu acredito muito na força do senador da República. Vamos pegar o estado mais rico da federação, que é São Paulo, que tem o maior PIB e tem a maior população. Lá ele se tem 70 deputados federais, o Piauí tem 10, mas senador São Paulo tem 3, o Piauí tem 3. Olha como os poderes começam a se nivelar, ou seja, não tem por que se diminuir o Piauí com relação à representatividade no Congresso Nacional, no Senado Federal. Então o que você tem que fazer? Primeiro, a humildade, conhecer a casa, eu já conheço. Não conheço o Senado, mas conheço a Câmara, não funciona muito diferente. E na realidade, o Senado, se você tem a disponibilidade de andar, a força que tu tem no mandato, tu pode fazer uma revolução para o Estado. Trazendo emendas, trazendo obras, olha o mal que está se fazendo com o Estado do Piauí. Nos últimos governos, tem se tomado muito empréstimos. E aí se diz, não, o Piauí tem uma capacidade fantástica de contrair empréstimo, mas não tem capacidade para pagá-los. A prova é que a bomba está estourando agora, nós pagamos mais de 50 milhões de reais em juros, isso é um absurdo, é um crime para o Estado do Piauí. Está faltando dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança, haja vista que a segurança, além do militar estar sendo mal remunerado, como vários setores do Estado, nós temos as viaturas sendo empurradas por falta de combustível. Enquanto o bandido está andando em carro de primeira linha, nós estamos andando de Gol. Então não tem condição de você fazer um comparativo da potencialidade que o bandido hoje exerce com o que nós temos para fazer essa defesa. Então é por isso que o PSL defende também, nessa conjuntura com a candidatura do Jair Bolsonaro, um choque de gestão na segurança pública. Nós não podemos mais ficar como sociedade refém da bandidagem, preso nas nossas casas. Ah, mas tem muita coisa que é muito radical. Isso tem que ser discutido com a sociedade. Nenhum presidente vai conseguir impor a sua vontade de cima para baixo. Vai ter que haver uma grande discussão na sociedade e eu tenho certeza que nós vamos construir ou reconstruir um novo país. Eu não acredito, e acredito muito, eu acredito onde há ordem, há progresso. E na bandeira do Brasil está lá ordem e progresso. Mas hoje nós não temos nem ordem e nem temos o progresso porque a nossa economia está estagnada. Então precisamos de um choque de gestão. Então eu me considero preparadíssimo para o mandato de senador da República, poder contribuir, poder dar um choque também nessa bancada que na sua maioria, volto a repetir, cansou. Ok, o senhor já falou um pouco, mas o senhor tem projetos voltados à segurança pública, como resolver esse problema? Olha, o problema da segurança pública, quando eu estava em 2010 deputado federal, mesmo sendo suplente, com prazo de validade, porque eu tinha que entregar o mandato para a pessoa que de fato era o dono da cadeira, eu consegui participar de vários debates e naquela época nós tentamos construir o Fundo de Segurança Pública, Fundo Nacional de Segurança Pública. O que é o fundo? O fundo ele vai trabalhar a valorização do servidor, do policial militar, do agente penitenciário, do próprio policial civil, era um fundo nacional, além de dar a garantia de que ele teria uma estrutura para combater o crime também, na mesma condição ou melhor, ou superior à condição que o bandido tem. Nós não conseguimos aprovar naquele ano. Esse ano foi aprovado em abril desse ano. Nós temos aí um orçamento que vai gerar para o ano que vem de 4 bilhões. É muito pouco. Você sabe quanto foi desviado somente na Petrobras? 40 bi. Ou seja, nós vamos ter 10% do que foi roubado da Petrobras para poder combater o crime. E há uma desproporcionalidade nisso. Então, primeira coisa, para combatermos o crime, é fecharmos as torneiras do desperdício, da roubalheira dentro do Estado, de Estado que eu digo, do Estado democrático de direito, do Brasil, da nação Brasil. É um dos pontos, fecharmos as fronteiras. Não dá para a polícia ficar enxugando gelo, a maior realidade disso é o Rio de Janeiro. Vamos pegar o Rio de Janeiro como exemplo. Rio de Janeiro, entre Exército, entre a Marinha, entre a Polícia Militar e não consegue conter. Porque na realidade, se você não fechar as fronteiras para evitar a arma, evitar a droga que tem sido mal, e a polícia tem um trabalho de inteligência, mas ela tem que ter a condição de que esse trabalho ele possa sair do papel e ir de fato para a ação. Então eu acho que nós precisamos melhorar essa condição, é uma grande discussão e eu quero debater isso no Senado.
Ok? Só nos resta 1 minuto, então eu peço que o senhor faça as suas considerações finais. Bom, eu queria pedir aqui à população de Teresina, em especial do Piauí, que já votaram em mim, que acreditam em mim, que possam multiplicar, o meu número é 177, então multiplicar o nome de Eliseu Aguiar com seus amigos, com sua família. Não vim pedir simplesmente o voto, eu vim pedir a confiança, porque quando a gente confia em alguém, a gente não quer votar apenas, nós queremos elegê-lo. Então, estou preparado, motivado, minha estrutura é muito pequena, mas estou animadíssimo com a caminhada que tenho feito. Ok, muito obrigada e boa sorte. Eu que agradeço, obrigado. E essa edição do Bom Dia News fica por aqui. Mais informações em tempo real você confere no portaldia.com. E não se esqueça de seguir os nossos perfis no Instagram e no Facebook. Daqui a pouco, ao meio-dia, você confere o programa Rota do Dia com Marcos Cardoso. Logo depois, 12h30, é a vez do O Dia News, primeira edição, com Nájila Fernandes. Então você já sabe. Fique com a gente.